Feliz sábado. Que bom que você veio à igreja. Espero que você tenha tido um dia feliz, proveitoso, abençoado. O meu foi muito abençoado, pela graça de Deus. Feliz de poder encontrar vários dos meus irmãos que partilham da mesma fé e da mesma esperança, espalhados por esse Brasilzão afora. Às vezes em que esbarrei com alguns de vocês, perguntei de onde você é, e encontrei gente de lugares bem distantes que fizeram um grande esforço para estar aqui nesse final de semana. E eu espero que o Senhor não despeça você de mãos vazias e que você leve para sua casa as bênçãos que Ele reservou para você. Me falaram que o Kaique esteve de aniversário ontem, é verdade, não? Cadê você, Kaique? Deixa eu ver sua mão. Ei, Kaique. Fica tranquilo, a gente não costuma cantar parabéns na igreja. Mas que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Pastor Wesley, fiquei feliz de ter feito aí um tour com ele pelo colégio hoje. Pastor Wesley e eu temos aí as nossas histórias de alguma maneira entrelaçadas. Quando comecei em Porto Alegre como pastor, ele foi diretor do IACS. Depois fui transferido para o Centro-Oeste, ele estava lá no IABC. Talvez seja um sinal de que eu vá acabar trabalhando por aqui por perto, porque onde ele está, eu de alguma forma estou ali meio por perto, né? Mas se eu não vier para o lado de cá, pastor, cuide do meu filho, por favor. Daqui a alguns meses estará aqui, na graça de Deus. Vim acompanhado do meu mais velho. Minha esposa e o caçula ficaram em casa. E eu aproveito para mandar um beijo para eles. Você sabe que quando você ama alguém, você pode estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, por melhor que seja, como se estivesse faltando um pedaço de você, não é? E para mim é tão bom ter minha esposa e os meus filhos próximo a mim enquanto eu ministro a palavra. Então, mas o mais velho aí está honrando a família. Feliz de ter encontrado a Bruna e o Jefferson, que atuam e servem com vocês aqui no ministério do GYC Brasil. É um amigo querido, mês que vem estará comigo lá em Dallas. Vai fazer um final de semana, um retiro para os homens lá da minha igreja. Então, mais feliz de poder ter vivido esse dia aí com ele e a Bruna. E também encontrei no meio de vocês os cabelos grisalhos da alta experiência da Dona Eunice, a quem eu louvo a Deus por sua vida, porque através do conhecimento partilhado por ela, eu paguei parte dos meus estudos quando estava na faculdade. Vendi muito o livro Saúde com Sabor. Louvado seja o Senhor pela sua vida, Dona Eunice, e do seu marido e da sua família. E por fim, agora tive a grata surpresa de encontrar um ex-chefe, Davi Contre. Não parece, mas eu já sirvo essa igreja há 28 anos. Eu já fui office boy da Associação Catarinense e fui contratado pelo Davi. Eu tinha 15 anos. Agora me entreguei, né? Vocês vão fazer as contas. Aí eles me promoveram a auxiliar contábil e aí eu fui caixa dos céus. Inclusive fiz uma lambança lá, graças a Deus que o Davi segurou minha onda. Mas isso é história para um outro dia. Quem acompanha os meus sermões em Dallas deve ter ouvido essa história. Depois eu fui comportor para pagar os estudos. Depois fui líder de comportagem. Fui auxiliar de uma igreja, então fui pastor auxiliar.
depois fui pastor distrital, depois servi como departamental. Ou seja, eu já fui um bocado de coisa nessa igreja. E tenho servido essa igreja há quase 30 anos. E para mim tem sido uma honra poder contribuir com um pedacinho do trabalho que Deus confia a mim. E eu digo a você, quando eu ia com os malotes para o banco como um office boy, e hoje quando assumo o púlpito diante de uma audiência, ministrando a palavra de Deus, a minha alegria é a mesma, o meu senso de dever é o mesmo, e a maneira como Deus lê o coração da gente continua sendo da mesma forma. Não é o tamanho da obra, mas quanto amor você coloca nela. E nós somos muito, muito abençoados por Deus poder nos confiar uma parte do trabalho para a gente poder fazer. E sim, existe uma parte para cada um de nós. E que você seja fiel na parte que Deus der a você. Se Ele der para você uma chácara para você cuidar, cuide dessa chácara. Se Ele achar que você consegue ser responsável de cuidar de uma fazenda, Ele vai ampliar as fronteiras e vai dar a fazenda para você cuidar. Mas é Ele quem define os limites da tua atuação, e Ele faz isso através da sua igreja. E que você seja dedicado, humilde, e que você faça com o máximo das suas forças o trabalho que Ele der para você fazer. Se você tem a sua Bíblia, eu vou pedir para você abri-la na primeira folha. Capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos começar aqui. Mas, já adianto, de Gênesis 3 vamos a Apocalipse 17 logo na sequência. O famoso e tão esperado verso da Bíblia que, querendo ou não, acaba servindo como uma plataforma para todo esse final de semana, não é? Gênesis 3, pode abrir aí na sua Bíblia. E tendo encontrado, eu vou pedir para você inclinar a sua cabeça uma vez mais. Querido Deus e amado Pai Celestial, é sábado. Estamos em horário sagrado, estamos num lugar também separado para adoração ao Senhor. E nós nos sentimos felizes e abençoados, porque temos noção de onde viemos, porque estamos no meio dessa bagunça, e também temos noção do destino que o Senhor nos propôs. Eu peço que nesse momento, o Senhor abra o nosso entendimento e que com um coração humilde e reverentes nós nos aproximemos do Senhor para recebermos as Tuas instruções. Nós somos limitados, a nossa capacidade é limitada, estamos afetados pelo pecado, os nossos sentimentos estão contaminados, as nossas memórias estão cheias de traumas. Mas nós pedimos que o Senhor nos limpe agora. E que não haja nenhuma interferência para aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesse momento. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos receber das Tuas mãos as instruções. Por isso, Senhor, cumpre a Tua palavra aqui e agora e nos conceda o Teu Espírito e que Ele nos guie a toda a verdade. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se você não esteve aqui ontem à noite, talvez tenha sido das 5 oportunidades que eu vou ter de assumir o púlpito, talvez tenha sido a mais árida, porque ontem nós cobrimos um conteúdo histórico necessário que serviria como base para as nossas reflexões no restante do final de semana, mas uma base necessária. Ontem a gente viu que o tema do remanescente é um tema que percorre a linha histórica do plano da salvação. Não que o tema do remanescente seja um dos temas favoritos de Deus, porque na realidade a necessidade de um remanescente se dá por conta de uma maioria que abandona ou desconhece a verdade. Mas
Ontem vimos, ironicamente, mesmo o remanescente, que é a parte tirada do todo, mesmo este remanescente, como entidade coletiva, não tem sido definido exclusivamente pela santidade das pessoas que compõem o movimento, mas pela luz avançada que o movimento possui. Ontem vimos que ser remanescente não é uma questão de família, não é uma questão de sangue, não é uma questão de etnia. Ser remanescente é uma questão de escolha. E ainda que você trafegue, caminhe no meio do remanescente, não necessariamente você é um deles, porque você precisa dar uma resposta à altura. Ismael e Isaque eram filhos de Abraão, mas um não deu bola para o plano. Esaú e Jacó apreciaram de maneira diferente as promessas. Os filhos de Jacó também reagiram de maneira variada à proposta que lhes foi colocada. Vimos que o povo de Israel, cheio dos seus altos e baixos, mencionei, não foi senão aos trancos e barrancos que foi Deus desenvolvendo o plano da salvação, apesar de toda aquela instabilidade do povo. Ironicamente, mencionamos ontem que o próprio remanescente é quem mata Jesus. A chancela é de Roma, mas o veredito, a traição, veio do próprio remanescente, que não reconheceu o legislador, que não reconheceu o Messias. A igreja, ela surge no seio do judaísmo, como sendo a alternativa de Deus a uma resposta inadequada do judaísmo. Vem a igreja cristã, a igreja apostólica, que caminha sob a mesma plataforma da verdade, mas agora ampliada, uma luz mais ampla, que vem do Calvário e da ressurreição, anunciando ao mundo aquilo que havia sido prometido pelos patriarcas e profetas, encontrar seu cumprimento em Jesus de Nazaré. E agora o mundo, ele é avisado, temos um Salvador, a dívida foi paga, foi quitada, e Ele intercede por nós junto ao Pai. Você diz amém? Essa era a grande mensagem da igreja cristã, que se corrompe, que se prostitui, e que necessita de uma intervenção através da reforma, uma reforma que dá os passos para um resgate de verdades esquecidas. Você deve lembrar, quando a reforma chega para chacoalhar o mundo, na metade ali do 16º século, um pouco antes até, a reforma não traz nenhuma novidade. Eles rompem com as obras meritórias, com as penitências, com as indulgências, mas eu pergunto a você, num movimento remanescente, a reforma sim, ela cumpre esse papel do resgate de verdades esquecidas e de verdades elementares. A minha pergunta a você foi, que novidade a reforma trouxe? Se não dizer que a salvação era só pelo sangue do Cordeiro, só pela graça, há alguma novidade nisso? Que o ser humano não pode redimir sua própria alma comprando títulos da igreja ou ajoelhando no milho e dando chicotada nas costas. Que novidade havia nisso? Nada. Porque sempre que o remanescente entra em cena, sempre que um movimento reformatório entra em cena, ele não traz nada novo. Ele apenas resgata o básico, o esquecido, o que foi deixado na beira do caminho. Pois bem, a história do remanescente, ela vai começar no Éden e vai terminar no Apocalipse. Eu queria que você reparasse comigo o verso 15 do capítulo 3. Você conhece esse texto, deduzo eu. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, eu vou pedir para você dar um salto ao Apocalipse 12, verso 17. Você pode até marcar as 2 páginas aí, viu? Lá lemos, irou-se o dragão contra, o que diz a tua Bíblia? A mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Estes restantes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu quero que você perceba algo notável e vou pedir para você dar uma olhada no telão.
eu tomei a liberdade de fazer aqui uma comparação. Um paralelo entre Gênesis 3:15 e Apocalipse 12:17. O que você consegue perceber aqui são elementos em comum nos dois versos. Em ambos os textos você vai ver Satanás na forma de serpente e lá na forma de dragão. Lembrando que nos versos que precedem o verso 17, ali do 7 e 8, ele também é chamado de serpente, a antiga serpente, certo? Ali você tem todos os títulos. Você vê nos dois quadros a figura da mulher. Você vê nos dois quadros a semente da mulher. E você vê nos dois quadros inimizade e uma ira, uma guerra, uma contenda entre estes elementos. Ou seja, Gênesis 3:15, Apocalipse 12:17, eles formam um paralelo. Você vê Satanás atacando, você vê uma mulher representando o povo de Deus, você vê uma semente fiel preservada, você vê conflito, oposição, perseguição e Deus intervindo na história. É Deus quem coloca a inimizade e é Deus quem sustenta diante da ira contra o restante da descendência da mulher. A Bíblia abre com um remanescente e ela termina com a mensagem de um remanescente. E esse é um tipo de enquadramento que a gente precisa guardar na nossa mente. Gênesis 3 inicia a batalha, Apocalipse 12 apresenta o clímax da batalha. O capítulo 12, ele é entendido por estudiosos, especialistas, como sendo o centro do Apocalipse. Essa não é a única maneira de você conseguir enxergar a estrutura do livro do Apocalipse, mas é uma delas. E eu queria que você desse uma olhadinha. Do capítulo 1 ao 3 você vê uma igreja militante. Os capítulos 21 e 22 você vê uma igreja triunfante. Dos capítulos 4 a 11 você vê um tribunal divino sendo presidido. E dos capítulos 13 a 20 você vê um tribunal divino decidindo. E no meio disso você encontra o capítulo 12 do livro do Apocalipse, que retrata, como em nenhuma outra passagem da Bíblia, um resumo, uma espécie de síntese do grande conflito entre o bem e o mal. Esse esquema que você está vendo no quadro aqui é chamado pelos estudiosos de quiasmo. Nada mais é do que uma porção, pode ser grande ou pequena, um texto, um capítulo ou um livro inteiro, em que as extremidades combinam, dando destaque ao miolo. É mais ou menos isso. E o miolo do capítulo 12 ainda é: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos. Ou seja, o grande conflito é o grande tema central do estudo da Bíblia. A senhora White, inclusive, ela utiliza o grande conflito entre o bem e o mal como uma espécie de moldura, de onde todos os elementos acabam sendo dispostos ali dentro. Os teólogos chamam isso de uma chave hermenêutica. Você utiliza uma chave de interpretação, sendo o grande conflito entre o bem e o mal, essa chave de interpretação. E na perspectiva do grande conflito, seja usando a analogia de uma chave para você abrir alguma coisa, para você olhar lá dentro, ou uma moldura onde todas as coisas são dispostas ali dentro, isso ajuda a gente a entender vários temas da Bíblia. E o tema do remanescente é um deles. Aqui você vai ver, repito, a mulher, o dragão, o filho, a perseguição e o cuidado divino. Você vai ver o deserto e finalmente você vê no capítulo 12 o remanescente escatológico. O que vimos ontem, aquele panorama histórico, é o desenvolvimento coerente do tema do remanescente. Mas o capítulo 12 agora apresenta o clímax, não de um remanescente histórico apenas, mas de um remanescente escatológico, futuro, profético. Agora, quando que esse remanescente escatológico aparece? Ele que é chamado aqui de resto da descendência. Quando que ele surge? A gente percebe pela leitura de Apocalipse 12 que é depois do período em que a mulher esteve no deserto. E esse é um ponto decisivo. Apocalipse 12 vai repetir 3 vezes expressões equivalentes. 1260 dias, 42 meses ou tempo, tempos e metade de um tempo. Estas expressões se conectam diretamente com outro capítulo de um outro livro. Alguém poderia me assoprar aqui, por favor? Daniel capítulo 7. 4 animais, 4 reinos, 10 chifres, um chifre pequeno, perseguidor de santos.
Esse período profético, ele vai simbolizar a longa fase de supremacia religiosa medieval, marcada por perseguições e por distorções. Estes elementos simbólicos fazem coisas descritas simbolicamente num quadro temporal simbólico. Então esse é o contexto adequado para que a gente possa aplicar um princípio profético chamado de princípio dia-ano. Os intérpretes adventistas, eles vão reconhecer o ano de 538, já da nossa era, como início de uma fase de supremacia papal. Isso se arrasta até o final do século XVIII. A data é bem definida. O aprisionamento do Papa, a mando de Napoleão, pelo general Berthier, isso se dá em 1798. Isso é uma parte importante do assunto da Revolução Francesa. Agora, se o remanescente, ele vai surgir apenas depois desse período, então, primeiro, nenhuma igreja nascida na Reforma, nos séculos 16 e 17, poderia ser o remanescente escatológico, porque cronologicamente não bate. Segundo, e na mesma linha, o remanescente ele deve surgir somente depois de 1798, o período em que a igreja recebe abrigo no deserto, início do século XIX. Essa é a primeira característica para a gente entender, definir e identificar o remanescente final. Agora, embora esse quadro temporal não revele quem é o remanescente, pelo menos ele mostra quem o remanescente escatológico não é. Se o remanescente só aparece depois do período do refúgio da mulher no deserto, todas as igrejas da Reforma não se encaixariam na profecia, na característica temporal. Embora pessoas destes movimentos reformatórios, dessas organizações, possam fazer parte, de fato são, do remanescente, essas denominações, como entidades corporativas, elas que surgiram diretamente da Reforma, que se deu no século XVI e XVII, elas surgiram muito cedo para ser o resto da semente da mulher. Estamos bem até aqui? Estamos bem? Então, e graças a Deus, a identificação do remanescente, ela não depende apenas desse único elemento, que tem que ser depois dos 1260 anos de supremacia. Até porque surgiram outras, inúmeras, organizações religiosas depois do fim desse período profético. A gente vai precisar de outras características para identificar o remanescente no tempo do fim. E essas características, elas existem. Agora, o resto da descendência da mulher, que você tem no finalzinho do verso 17, apresenta duas coisas. O resto da descendência da mulher. Os que, diga para mim, guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Ora, me permita refrescar sua memória. Me permita refrescar sua memória sobre a relevância de guardarmos os mandamentos de Deus. É 1 João, no capítulo 2, verso 4, que diz, aquele que diz que conhece e não guarda seus mandamentos, ele é o quê? Isso é Novo Testamento. Isso é o próprio apóstolo João, no crepúsculo do seu ministério, dizendo, não venha me falar que você ama a Deus e você vive a vida do seu jeito, porque quem ama obedece. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele diz, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. É João de novo, agora citando as palavras do próprio Jesus. Aqui, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí, eu não tenho como não enfatizar um que foi deixado pelo caminho. Porque, meus irmãos, quando você for confrontado, ora bolas, porque vocês ainda insistem em guardar esse negócio de sábado? Você diga, pela mesma razão que guarda o primeiro mandamento. Por que você insiste em guardar o sábado, se estamos sob a graça? Pela mesma razão que ainda guarda o terceiro mandamento, o sétimo mandamento, o quinto mandamento, o nono mandamento. A razão é a mesma.
A ênfase que damos ao quarto é porque dos 9, esse foi deixado pelo caminho. Por quê? O remanescente não traz nada novo. O remanescente apenas resgata aquilo que foi deixado pelo caminho. Nós levamos na placa da nossa igreja, estampada na frente do edifício, um nome que é para chamar a atenção a algo que foi esquecido. Se o mandamento esquecido tivesse sido o sexto, daríamos ênfase ao sexto, mas não é esse o caso. Por isso, o remanescente final, insistentemente, ele vai permanecer guardando os mandamentos de Deus. E inclui esse aqui. Você conhece de cor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O 7º dia é o sábado. Para aqueles que acham que isso não está muito bem definido na Escritura. E apresenta ali as obras de Deus. É Ele aqui que descansou. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Pois bem, em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, nós temos a proclamação de uma mensagem. Esse é o contexto da última advertência dada ao planeta, o último convite. Aqui é feito um alerta, mas lá pelas tantas, no meio desse alerta, diz que aquele que deve ser adorado é o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Gente, isso aqui não está aqui à toa. A linguagem da mensagem angélica pregada no tempo do fim, ela é retirada diretamente do 4º mandamento. E não tem como a gente ignorar esse detalhe. Se é que posso chamar de detalhe. A segunda marca do remanescente, além de a gente saber que é depois do período profético de 1260 anos, a segunda marca é a guarda dos mandamentos. E isso inclui o 4º mandamento, o sábado bíblico. Mas há uma terceira característica. Porque o remanescente, além de guardar os mandamentos, a Escritura diz que eles possuem o testemunho de Jesus. Você deve conhecer o texto. Capítulo 19, o verso 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas você sabe, tem muita gente que olha isso e diz, mas será? Me permita dar um reforço. Não que o verso 10 do capítulo 19 seja insuficiente, mas a Bíblia dá um reforço para nós, sobre um episódio ocorrido no capítulo 22 e no verso 9. Porque aqui, diante do espanto de João, a expressão dele foi de se jogar aos pés do anjo. E o anjo repreende, porque não é o anjo do concerto, é um anjo mesmo. E ele diz, levanta daí, cara, você não pode me adorar. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Você tem que adorar a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Só que no capítulo 22, versos 8 e 9, você tem uma espécie de déjà vu aqui. Você tem uma repetição. João, ele que ouviu e viu essas coisas, quando ouviu e viu, ele se prostrou de novo aos pés do anjo, que mostrou aquelas coisas, e ele se prostrou para adorá-lo. Então o anjo disse, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, o que diz? Os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então, por favor, se eu fizer aqui um quadro comparativo, o que você consegue identificar aqui? Várias semelhanças. Só que no capítulo 19, diz que os irmãos são os que mantêm o testemunho de Jesus. Só que no verso 8 e 9 do capítulo 22, diz que esses irmãos são quem? Os profetas. Ou seja, a terceira marca do remanescente escatológico é que eles contariam com o ministério profético. Eles contariam com a manifestação do dom de profecia. São 3 características do remanescente escatológico. E aqui vale lembrar, meus irmãos, não é preciso ser canônico para ser um profeta. Não é preciso ser canônico para ser um grande profeta. Pastor, de onde é que o senhor está tirando isso? E me explica o que é canônico. Canônico é o seguinte: pode haver ministério profético sem que haja produção literária no cânon. Da onde, pastor? Você tem aí na sua Bíblia, por acaso, as cartas de Natã? Quem foi Natã?
Foi um profeta? E a minha pergunta, um profeta relevante ou não? Então quem sabe você pode mostrar na sua Bíblia para mim o primeiro livro de Elias. Aí? Não? Nenhuma cartinha? Quer dizer, até tem uma que ele manda lá para o rei do norte, né? Mas tem um livro aí de Elias? Não há. O ministério de Elias não foi preservado num compêndio para compor o cânon sagrado. Então, pode haver um profeta sem que ele conste no cânon. E pode ser um grande profeta sem que ele conste no cânon. Estamos bem com isso? E eu poderia fazer uma lista aqui. Gade, Aías, Semaías, Ido, Azarias, Eliseu, Débora, Ulda, Ana, as filhas de Filipe, já no Novo Testamento, sim. Lembrou de algumas dessas pessoas? E agora o que você me diria do primo de Jesus, João Batista? Não produziu uma linha sequer, nada. E o que Jesus falou dele? Nascido de mulher, não houve um maior. Por quê? Pela quantidade de coisas que escreveu? Pela quantidade de coisas que falou? A grandeza de João Batista se dá por ele ter visto a consumação das maiores e mais incríveis promessas proféticas em seus dias. Os dias de João Batista tocaram nos dias de Jesus. Por isso ele foi tão grande. Mas não tem uma linha sequer dele como produção de sua pena. Agora, minha pergunta: poderia haver manifestação do dom profético ou a necessidade do dom profético após o fechamento do cânon? Olha, a própria Bíblia pode responder isso para a gente. Me permita dizer a você, citando o apóstolo Paulo, carta aos Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, Cristo deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí lá no final da sessão ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. A minha pergunta é, a igreja chegou à unidade da fé? Nós estamos perseguindo isso há tempos e não vamos chegar. Não haveria falta de nenhum dom para a igreja alcançar o ideal ou perseguir o ideal da unidade da fé. Mas Paulo não diz isso apenas à igreja de Éfeso. Ele escreve uma carta à igreja de Corinto. E ele diz em Corinto capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. Nenhum dom vos faltará enquanto aguardais a revelação de Jesus Cristo. A minha pergunta, ele já se revelou a nós pessoalmente conforme a promessa? A igreja ainda continua aguardando a volta de Jesus. E segundo estas passagens, não faltaria nenhum dom à igreja. E isso inclui o dom profético. Jesus mesmo advertiu, você deve lembrar, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Aí eu digo a você, Jesus alertaria sobre a falsidade dos profetas, se não houvesse a chance de haver um verdadeiro? Quando você sair daqui, diz que tem uma lojinha boa que vende uns sucos de uva bacana aqui perto. Se você for tomar um suco de uva daquele integral, não é tão barato, mas diz que é bem gostoso. A minha pergunta, pagando em dinheiro, a pessoa do caixa, se devolvesse para você uma nota de R$17, você aceitaria? Por que você não aceitaria de troco uma nota de R$17? Você está tão mal-humorado assim hoje? Você não aceitaria de troco uma nota de R$17 pela simples razão dessa nota não existir? Quando Jesus diz, cuidem com os falsos profetas, você tem aqui a implicação de que haveriam profetas verdadeiros. Agora, meus irmãos, quero me divertir com vocês aqui agora. Em cada intervenção marcada por tempo profético, Deus sempre fez uma mesma coisa. Eu quero que você repare comigo nesse quadro. Se funcionar. Diga para mim o evento que eu estou assinalando no quadro. Que evento é este? Dilúvio. Responde para mim. Neste evento histórico, envolvendo uma marcação de tempo. Quanto tempo que diz para mim? 120 anos. O tempo da construção e da pregação de Noé. A construção do barco e a pregação
indicando o fim iminente. A minha pergunta: Deus contou com este evento temporal, histórico, com marcação de tempo? Deus contou ou não com o ministério profético? Diga para mim. Deus contou. Normalmente nós falamos de Noé, não é? Mas devemos lembrar que Enoque também anunciou este período. Ambos proclamaram o dilúvio, a destruição por uma grande inundação. E aqui você tem a manifestação do dom profético numa intervenção temporal, com marcação de data. Percebe? Vamos ao próximo. Qual é o evento aqui? Cativeiro babilônico. Qual é o período de tempo? Diga para mim. Quanto tempo? Oh, desculpa, eu estou meio me apressando, né? É o cativeiro egípcio, não é? Falei o babilônico, já chego, já dei spoiler aqui. Cativeiro egípcio. Quanto tempo? 400 anos. Diga para mim, quando surge o assunto de que eles passariam uma temporada no Egito, reduzidos à escravidão? Para quem Deus anunciou isso? Deus falou para Abraão. Você deve lembrar que nas conversinhas que eles tiveram lá, e as dúvidas de Abraão, será mesmo e tal, estou ficando velho, vai dar, não vai dar? Deus fala para ele, é com você, é de Sara, vai ter um filho, vão se tornar uma grande nação, você vai ser o pai de um grande povo, mas antes de eu dar a terra que prometi a você, eles vão passar por uma temporada difícil, mas fica tranquilo, vou tirar eles de lá. Isso está registrado. A minha pergunta, essa profecia foi dada a Abraão, certo? Mas quando ela se cumpre, havia ou não um profeta para recepcioná-la? Quem foi o profeta que recepcionou o cumprimento dos 400 anos profetizados? Diga para mim. Moisés. Ok? Agora sim, Manolo. Cativeiro babilônico. Qual é o período de tempo? 70 anos. Diga para mim uma das vozes mais relevantes dizendo, vai ter cativeiro, não tem volta e vai ser 70 anos. Quem falou isso? Foi Jeremias. Porém, naquela belíssima oração do capítulo 9 do livro de Daniel, o que a gente vê bem no início do capítulo? Daniel está debruçado lendo o quê? Os livros do profeta Jeremias. Só que Daniel, inteligente que era, pelo menos assim no capítulo 1 está dizendo lá que ele era bem inteligente, ele faz as contas e ele percebe o quê? Que a hora de voltar para Jerusalém estava chegando e não havia nenhum indicativo de mudança. Então ele ora aquela belíssima oração do capítulo 9, certo? Então, se dentro dessa marcação de tempo, na linha histórica, há uma profecia de 70 anos, um profeta promulga, um outro profeta está lá para recepcionar o cumprimento da profecia. Você consegue perceber o padrão? Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jeremias, Daniel. Vamos para a próxima? Essa aqui é bonita, uma das que eu mais gosto. Qual é o evento aqui? A vinda do Messias. Diz para mim qual é a duração dessa profecia de tempo. São as 70 semanas do mesmo capítulo 9 de Daniel. Quem promulga a profecia? Diga para mim. Agora diz para mim quem a recepciona lá no Novo Testamento. Quando você vê João Batista iniciando a pregação, lá no Evangelho de Marcos ele diz assim, o tempo está cumprido. Ele está falando das 70 semanas. Porque o batismo de Jesus marcaria o início da 69ª semana. Na metade da semana, 3 anos e meio depois, o sacrifício cessaria. E mais 3 anos e meio, o período de tempo ainda, que seria marcado pelo apedrejamento de Estevão. Ou seja, há um profeta promulgando a profecia e há um outro recepcionando ela. Você consegue perceber o padrão? Vamos para a próxima. A mais longa profecia de tempo. Qual é o evento? Purificação do santuário, o juízo investigativo. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Pergunta para você. Qual profeta promulgou esta profecia? Daniel. Agora, meus irmãos, se Deus sempre agiu assim, definindo o tempo, enviando um anúncio, levantando um profeta, preparando um remanescente, levantando um outro profeta para recepcionar o cumprimento. A minha pergunta, antes do maior evento da história da humanidade, o retorno de Cristo,
a minha pergunta: Deus quebraria este padrão que vimos, identificamos aqui? O livro de Amós, no verso 7 do capítulo 3, diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E esse texto nos conduz ao ponto final. Pelas escrituras e pelo padrão bíblico, o remanescente escatológico tem 3 características. Ele surge depois de 1798. Este grupo guarda todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. E este grupo contaria com o apoio do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. A minha pergunta: qual o movimento religioso, como corpo, como entidade corporativa, corresponde a esses 3 critérios simultaneamente? Eu quero apresentar a você o movimento adventista do 7º dia. Essa identificação não nasce de arrogância, mas de análise bíblica. Se o remanescente escatológico é identificado pelas Escrituras como um povo que surge no tempo certo, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, se a própria Bíblia define o testemunho de Jesus como espírito de profecia, então a gente precisa olhar para o modo como Deus historicamente manifesta esse dom. E o padrão é claro. Nas grandes intervenções, marcadas por tempo profético, Deus sempre levantou uma voz, não apenas para anunciar a profecia, mas para preparar o povo para o cumprimento e o término dessa profecia. Não apenas para alertar, mas para conduzir um povo de volta à aliança, aos termos do contrato com Deus. Por isso, quando chegamos ao período de 1844, não é surpreendente que o Senhor tenha levantado outra voz para acompanhar seu povo em um momento decisivo da história da salvação. Entre esses instrumentos, os adventistas do 7º dia reconhecem o ministério de Ellen White, não como substituto da Bíblia, mas como uma mensageira especial levantada por Deus para conduzir a igreja de volta às Escrituras e preparar um povo para a volta de Cristo. Você diz amém? Não foi apenas uma autora talentosa, não é uma escritora americana, nem apenas uma figura religiosa influente. Os adventistas creem que Deus a chamou como mensageira, alguém cuja função era destacar a palavra escrita, iluminar verdades negligenciadas e ajudar a igreja a caminhar com clareza num tempo complexo. Talvez o aspecto mais notável do ministério de Ellen White seja a sua insistência, abro aspas, a Bíblia é a única regra de fé e prática cristã. Você diz amém? Ela diz, não dar nova luz, mas imprimir vividamente no coração as verdades já reveladas. Ela nunca reivindicou substituir as Escrituras, como dizem e insistem os nossos críticos, que pregam e falam sem ler o material em fonte primária. Para você saber qual a relação da Sra. White com a Bíblia, você precisa ler o que ela diz a respeito dos seus escritos em relação à Bíblia, e não o que alguns estão dizendo. Pelo contrário, cada vez que alguém tentava usar os seus escritos para fundamentar doutrina, ela interrompia e dizia, queremos evidências bíblicas para cada ponto que avançamos. E talvez aqui alguns de nós precisemos avaliar o uso dos testemunhos. E deixa eu falar com carinho aqui para vocês. Sábado de manhã, culto, igreja cheia, nós precisamos do povo com a Bíblia aberta no colo. Nós não precisamos de uma enxurrada de textos do Espírito de profecia num sermão num sábado pela manhã. Nós precisamos da Bíblia. Não use os testemunhos de maneira equivocada. A Bíblia precisa ser exaltada. Os testemunhos do Espírito de profecia cumprem um papel, mas não devem ganhar o destaque nas nossas reuniões e nos nossos cultos. Eu já cometi erros como esse. Bíblia. Você sabe que a igreja passou por um drama. No final da década de 80, 1888, a famosa Conferência Geral de Minneapolis.
Havia uma contenda ali, uma disputa, uma crise, envolvendo um aspecto da justificação pela fé. E ela foi acionada algumas vezes para desatar o nó. Ela diz, não, Bíblia. Mas dá uma indicação, Bíblia. Ela se recusou a resolver o assunto a partir da inspiração, Bíblia. Em cada ponto que avançamos, Bíblia. Depois que a questão for resolvida com a Bíblia, ela disse, é isso aí. O dom profético manifestado em nosso meio, ele não vai inaugurar nenhuma verdade nova. Ela vai reacender a verdade eterna. O dom profético não vai criar um tipo de elite espiritual, mas vai lembrar o remanescente que eles devem ser em humildade, andar em humildade diante de Deus. No remanescente escatológico, a profecia não é ornamento, é proteção, é correção, é misericórdia, é advertência amorosa de um Deus que não abandona o seu povo no momento mais decisivo da história humana. Por favor, não use os testemunhos do Espírito de profecia para bater nas pessoas. Agora, embora essas conclusões pareçam perigosas, quando a gente leva em conta o exemplo do antigo Israel, eles acreditavam que não apenas somente eles seriam salvos, mas eles pensavam que eram só eles os receptores do amor de Deus. A reação de Jonas para não querer ir a Nínive traduz muito do sentimento, eles não merecem ser salvos. Isolaram-se, tornaram-se exclusivistas, ficaram prisioneiros das suas próprias crenças e tradições. O remanescente histórico, eles se acharam melhores, mais santos que qualquer outro povo, devido ao seu exaltado chamado. Eles trataram as outras religiões com desdém. E todas essas observações são verdadeiras. Paganismo, injustiça, violência, abusos, tudo isso é verdadeiro. E tudo é também verdadeiro que acabo de dizer do orgulho, da prepotência espiritual. Mas Israel continuava portando a verdade. A minha pergunta é se não corremos o mesmo risco como o adventismo. Embora alguns adventistas sejam orgulhosos, embora alguns de nós nos portemos com ar de superioridade, embora alguns de nós olhemos para quem anda fazendo umas loucuras por aí, como se nós fôssemos melhores do que eles, devido à posição de remanescente, ao chamado profético, eu quero dizer a você, embora que hajam muitos problemas, isso ainda não invalida a posição desse povo com um chamado profético. O mau uso ou uma postura inadequada é lastimável, mas não altera o fato de tais verdades serem verdades. Por outro lado, meus irmãos, o exclusivismo espiritual, a arrogância, dificilmente serão as principais coisas contra as quais a igreja adventista vai ter de lutar hoje em dia. Ao contrário, muitos adventistas não sabem porque creem no que creem. Milhares deixaram de reconhecer a missão distintiva ou o propósito da igreja remanescente, quanto mais sentirem-se exclusivistas acerca dela. Antes, pelo contrário, tem muitos dos nossos irmãos adventistas que sentem vergonha desse assunto do remanescente. Para muitos, a única diferença entre o adventismo e outras denominações é que nós guardamos o sábado e não comemos carne de porco. O Senhor faz e fez com que a verdade presente se destacasse com tanta clareza, tão distintamente hoje como fez em outras épocas, mas muitos nem saberiam explicar tais diferenças. Num relevante artigo sob o título Somos Ainda o Povo da Bíblia, o pastor Alberto Tim escreveu isso em 2001. Creio que a superficialidade doutrinária que enfrentamos hoje é uma das estratégias satânicas mais importantes, com o propósito de que não estejamos preparados para os eventos finais e não possamos expor de forma convincente a base bíblica de nossas doutrinas. Ele escreveu isso quando eu ainda era um aluno, há 24 anos atrás. E de lá para cá eu preciso reconhecer com tristeza, as coisas só pioraram.
Nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. As pessoas diziam, não estude com um adventista, você vai acabar perdendo. Mas houve uma diluição. Preparamos mal, batizamos mal, estudamos mal, nos debruçamos pouco sobre as Escrituras. As estatísticas são terríveis da quantidade de tempo que a gente anda gastando semanalmente com as Escrituras. Não há dúvida de que o Senhor tem verdadeiros seguidores em todas as religiões. Mas essa não parece ser a questão. A questão é que nenhuma outra comunidade religiosa tem a perspectiva da verdade presente que o adventismo tem, mesmo com o enfraquecimento que temos visto ultimamente. Os batistas não têm. As testemunhas de Jeová não têm. Os episcopais não têm. Os mais variados ramos da Assembleia de Deus também não têm. A cientologia também não tem. Os católicos romanos não têm. Os metodistas não têm. Os mormons não têm. E pode parecer indelicado eu citá-los aqui pelo nome. Se alguém que procura a verdade puder encontrar uma igreja que se encaixe melhor nas profecias aqui estudadas hoje à noite, que surge no cenário profético depois daquela marcação de tempo, que guarda os mandamentos de Deus, mas não só isso, mantém o espírito de profecia. Uma igreja que prega a cada nação, tribo, língua e povo, que não retém os seus recursos na igreja local, mas os espalha pelo mundo inteiro, para que a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, como a última mensagem de aviso ao mundo antes da vinda de Jesus. Então, se uma pessoa consegue encontrar uma igreja assim, ela deve unir-se a essa igreja. Isso pode soar estranho, mas ao contrário do antigo Israel, essa igreja, a adventista do 7º dia, ela nunca, eu repito, nunca ensinou que os seus membros são os únicos a serem salvos, ou que só eles são os filhos de Deus. E aqui eu quero, por favor, não saia, não perca o fio da meada. Alguns membros da nossa igreja acreditam que para se salvar precisa virar um adventista do 7º dia. Isso não poderia estar mais errado. A declaração da igreja adventista a declaração oficial da igreja adventista acerca do remanescente começa com um abarcante reconhecimento de que os verdadeiros cristãos se encontram em todos os grupos religiosos. E eu quero ler isso a você. E se alguém mal intencionado tomar e fizer um corte da mensagem de hoje, ignorando o que eu vou ler agora, isso é desonestidade intelectual. Porque embora eu tenha identificado a você nas características apocalípticas de que o movimento adventista se encaixa com o remanescente da profecia, eu também leio isso aqui. A Igreja Universal é composta por todos aqueles que verdadeiramente acreditam em Cristo. Você diz amém? Essa é a declaração oficial da igreja, e não o que alguns desequilibrados andam dizendo. O livro Question on Doctrine vai exprimir com exatidão a posição adventista. Leia, acompanhe comigo. Acreditamos que a profecia de Apocalipse 12:17 aponta para a experiência e obra da igreja adventista do 7º dia, mas não acreditamos que só nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos cristãos verdadeiros que existem na terra hoje. Acreditamos que Deus tem uma multidão de seguidores sinceros, fiéis e verdadeiros, presentes em todas as comunidades cristãs. Você diz amém? Há alguns anos eu me deparei com um texto extraordinário da Sra. White no livro Grande Conflito. Quando ela vai falar do alto clamor de Apocalipse 18, ela diz bem assim, no capítulo 18 de Apocalipse: o povo de Deus é convidado a sair da Babilônia. De acordo com essa mensagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E ela faz a seguinte pergunta e responde: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, diz ela, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Fica evidente que nem todos os sinceros filhos de Deus e que serão salvos compõem o remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus.
A gente pode inclusive perceber uma diferença entre os grupos descritos em Apocalipse 12 e Apocalipse 14. No capítulo 12, o remanescente, o restante da mulher, é identificado como tendo os mandamentos de Deus, guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus. Mas no capítulo 14, os santos, os perseverantes, que evitam a marca da besta, que ouvem o anúncio dos 3 anjos, que saem da Babilônia antes da segunda vinda de Jesus, um grupo evidentemente muito maior. O primeiro de Apocalipse 12 é chamado de resto, mas a multidão de Apocalipse 14, que vai ser colhido por Jesus, que vem com a foice na mão, uma multidão que ninguém pode contar, estes são descritos com uma leve e sutil diferença. Eles são identificados como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé de Jesus. Nada é dito da grande multidão de Apocalipse 14 acerca do grupo ter o testemunho de Jesus. Isso não significa que alguns desses santos salvos não o tenham. Muitos o terão certamente. Mas vai significar antes que alguns podem não ter o testemunho de Jesus. Aqueles que são fiéis a Deus em todas as religiões compreenderão um dia o suficiente acerca da verdade para tomarem a decisão por Jesus, guardando todos os seus mandamentos, tenham ou não alguma vez contato com o testemunho de Jesus. O que eles terão sem dúvida nenhuma é a fé de Jesus. E esse é, afinal de contas, o objetivo principal do testemunho de Jesus: ajudar as pessoas a terem o quê? A fé de Jesus. Aparentemente, alguns terão a fé de Jesus sem o testemunho de Jesus, com o qual a igreja remanescente, como comunidade, tem sido tão amplamente abençoada. E eu encerro. A história inteira revela um padrão admirável da ação divina. Deus avisa, Deus marca tempo, Deus levanta profeta, Deus preserva um remanescente, Deus cumpre a sua palavra e Deus envia um profeta para preparar um povo para receber o cumprimento da profecia. O tempo do fim não foge dessa coerência. Muito pelo contrário, o tempo do fim a confirma. A grande pergunta não é se existe um remanescente, como eu disse ontem. A pergunta é se nós vamos responder à luz que recebemos. É se nós entraremos no ritmo da profecia. Se a gente vai permitir que Deus nos prepare, como preparou Noé, como preparou Abraão, como preparou Moisés, Daniel, João Batista. Se seremos parte da semente fiel no tempo mais decisivo da história. Nós temos visto, infelizmente, que na garupa da apostasia há um afastamento das Escrituras. As pessoas estão perdendo contato com o livro. As pessoas estão deixando de ler o livro. Este é o livro. Este é o poder. Aqui nós encontramos a direção e a guia divinas. E a apostasia, ela passa pelo abandono das Escrituras. Mas dentro do adventismo, há também a diluição do conceito do remanescente. E há também a rejeição do conselho profético. Isso vem de maneira sorrateira. É como se os testemunhos do Espírito de profecia, já que eles não estão aí para substituir a Bíblia, eles também não precisam ser tão levados a sério. Meus irmãos, não me interprete mal. Os testemunhos não substituem as Escrituras. Os testemunhos nos ajudam a abrir o apetite para as Escrituras. Os testemunhos nos ajudam de maneiras particulares a gente entender as mensagens bíblicas que nos chamam de volta aos termos do contrato, que nos colocam de volta na aliança com Deus. É para isso que servem os testemunhos. E eu vou dizer uma coisa a você: os testemunhos servem mais para você do que para a pessoa que está ao seu lado. Leia os testemunhos para você, não para a igreja que você está indo pregar na quarta-feira e vai dando na cabeça deles, lendo uma montoeira de parágrafos, dizendo para eles que eles estão errados. Nós não somos mais uma religião no meio de tantas. A senhora White não é apenas mais uma escritora. Nós somos o remanescente da profecia. Você diz amém?
E antes que alguns achem que são os tais e que ninguém mais presta, nós vamos tomar um fôlego amanhã. Eu prometo, amanhã eu venho bem mais tranquilo. Nós vamos tomar um fôlego amanhã. Amanhã de manhã eu quero conversar com vocês sobre o suprimento do remanescente. O que o remanescente vai precisar ter para atravessar o vão do deserto e chegar à terra prometida. Pode ser muito estimulante o tema de amanhã, pela manhã para você. E à noite nós vamos precisar tomar muito cuidado, porque eu quero me debruçar com você sobre um inimigo impiedoso, que tem voltado os seus ataques de maneira peculiar aos restantes do descendente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós vamos fazer um raio-x desse inimigo, desse arqui-inimigo, desse poderoso general que encontrou prazer em destruir as criaturas de Deus e minar os planos e a igreja de Deus. E no domingo pela manhã, talvez a gente tenha a conversa mais séria que a gente precisa ter no final de semana. Nós vamos tomar fôlego e impulsão amanhã, para a gente poder aguentar o tranco no domingo pela manhã. Mantenha-se em oração, por mim, por você, por sua família, pela igreja que você serve e ama. Deus está conduzindo as coisas. E apesar de vivermos no tempo, quem sabe, mais sensível e difícil da história, para este tempo, qual nunca houve, há um poder disponível, qual também nunca houve. Nós vamos ouvir ainda uma última mensagem. Talvez a poesia, a melodia ainda inspire você para deixar este recinto com seu coração cheio da presença de Deus. Mas me permita ainda fazer uma prece, por favor, feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, porque se existe um benefício no tempo profético, na exatidão das datas, no ministério dos profetas que promulgaram e outros que recepcionaram tais profecias, isso fortalece a nossa fé para esse distintivo particular que define e identifica o remanescente escatológico. Nós não estamos à deriva. O Senhor não nos deixou sem instruções. Talvez alguns de nós estejamos ignorando os teus muitos avisos e advertências. Mas talvez eu esteja falando para um grupo que tem tido fome e sede da tua justiça. Por favor, sacia a alma destas pessoas, para que cheios de ti, eles cumpram o papel e o propósito para o qual o Senhor os designou. Que o Senhor encha o nosso coração com a tua bênção. Por favor, Pai, nos abençoa. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas nós somos fiéis. Há em nós muita contaminação, mas nós amamos o Senhor do fundo do nosso coração. Nos transforma à semelhança de teu Filho, por favor. Nos faz mais semelhantes a Ele, para a glória do teu próprio nome. Oramos em Jesus Cristo, o nosso amigo, o nosso Senhor. Pela fé agradecemos. Amém.